Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e hoje eu vou dar continuidade às aulas de programação em Python 3 e nessa aula pessoal vamos continuar com as aulas com o assunto de programação orientada a objetos, certo? Hoje vamos aprender sobre o self, também vamos aprender sobre método construtor e vamos ver sobre 3 formas de criar uma classe que eu não falei na aula passada, certo? Mas antes de mais nada, galera, deixa seu like e também se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Também compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos para ajudar na divulgação, beleza? Então vamos lá, primeiro começando com o assunto de 3 formas de criar uma classe. Eu falei na aula passada que para criar uma classe, nós utilizamos a declaração class, depois passamos o nome. Por padrão, o nome da classe começa com letra maiúscula, certo? É uma convenção. E depois utilizamos abre e fecha parênteses, 2 pontos, e aí sim podemos colocar aqui os atributos e métodos, certo? Só que essa daqui não é a única forma de se criar uma classe. Como vocês podem ver aqui em cima, existem outras 2 formas de se criar uma classe. A forma mais básica de todas é essa daqui, certo? Que nós não utilizamos parênteses. Então, isso daqui é equivalente a isso daqui, certo? Colocando parênteses ou não é a mesma coisa. Só que quando colocamos parênteses, aqui dentro dos parênteses podemos colocar uma outra classe para ser dada. Vamos falar sobre herança mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Mas nós temos aqui essas 2 formas que elas são equivalentes, certo? Na verdade, todas essas 3 formas elas são equivalentes. Mas, bem, como vocês podem ver, elas são diferentes. E aqui essa terceira forma, que é utilizando o class cachorro, e aí nós colocamos dentro dos parênteses o nome object, tá? Então, o que é esse object? O object, ele é uma classe main, ele é a classe principal. Todas as classes que existem em Python e todas as classes que nós criamos, elas são filhas de object, tá? Então, o object, ele é a classe main. Todas essas classes vêm da classe object. É necessário colocar o object aqui dentro? Não, não é necessário. Mas é recomendável, é aconselhável, tá? Principalmente se você for fazer um downgrade ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a comunidade pythonística, digamos assim, recomenda que você coloque sempre o object aqui dentro do parênteses, tá? Você não é obrigado e também não vai afetar o seu programa, tá? Mas é aconselhável, tá? Então, se vocês forem criar uma classe, tenham sempre em mente de que o recomendável é sempre colocar o object aqui dentro, mesmo não sendo necessário, tá bom? Então, essas daqui são as 3 formas de se criar uma classe. Todas elas são iguais, tá? Sempre vai dar aqui o mesmo resultado, mas a forma de criação é diferente, beleza? Enfim, então, primeira coisa que eu queria falar aqui na aula de hoje, já falei. Agora, a segunda coisa, pessoal, é sobre o self. Eu disse na aula passada que eu ia falar sobre o self na próxima aula, que no caso é essa aula aqui. E o self, pessoal, ele é basicamente um parâmetro que vai receber um objeto. Então, eu vou criar aqui uma classe de exemplo, que vai ser cachorro, por exemplo, tá? Cachorro. E eu vou colocar aqui um atributo, que vai ser o atributo cor. Ele vai ter o valor preto. E eu vou criar também aqui um método, que vai ser o latir. E ele vai imprimir a string ao, certo? Então, está aqui a minha classe criada. Percebam que aqui dentro do método eu tenho o parâmetro self, tá bom? Agora, vocês perceberam que na aula passada, quando chamei o método, eu não passei nenhum valor para o parâmetro? É bem estranho, não é? Porque geralmente, quando você passa valor nenhum para o parâmetro, se existe um erro, o Python ele lança um erro, certo? Mas aqui isso não acontece. Por quê? Eu vou criar aqui um objeto que vai ser o Bidu. E ele vai vir aqui da classe cachorro, certo? Eu vou chamar aqui o latir e vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. Ele não deu erro e ele imprimiu a string ao. Por que ele não deu erro? Porque automaticamente quando eu chamo o método de um objeto, o objeto ele é passado aqui para o parâmetro self, tá bom? Então é por isso que ele
não me gera erro. Se eu não utilizasse objeto nenhum, se eu colocasse aqui, se eu chamasse o parâmetro diretamente da classe, então no caso vai ser cachorro.latir. Se eu fizer isso aqui, pessoal, vai dar um erro. Olha só, deu aqui um type error, certo? Porque eu não passei valor nenhum para o parâmetro self. Isso porque o cachorro não é um objeto, o cachorro é uma classe, o Bidu é um objeto. Se eu chamo o método latir do objeto Bidu, o objeto ele é passado automaticamente para o parâmetro self. Mas se eu fizer a chamada do método diretamente da classe, nenhum objeto é passado automaticamente. Então, preciso passar aqui algum valor. No caso, eu posso passar aqui o objeto Bidu, certo? Então, se eu passar aqui o objeto Bidu para o parâmetro self, ele vai funcionar perfeitamente, não vai gerar erro nenhum, certo? Então, self é basicamente o objeto, certo? O objeto que a gente criou, beleza? Agora, qual a utilidade desse parâmetro self? Por que ele é necessário? Por que ele está aí na assinatura do método? Porque, pessoal, nós precisamos alterar o nosso objeto, certo? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um método, e esse método ele vai fazer alguma alteração no objeto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um método para alterar a cor. Então, altera cor, certo? Eu passo aqui self e passo aqui um outro parâmetro que vai ser o parâmetro cor, certo? Colocar aqui color, certo? Beleza. Aqui dentro desse método, eu posso alterar a cor. Como é que eu posso alterar a cor do cachorro Bidu? No caso, o objeto. Eu poderia fazer isso aqui? Bem, isso aqui é o que vocês devem pensar, né? Que é o ideal, né? Que é assim que se altera o atributo do objeto. Mas não é assim que se altera o atributo. Vou executar aqui para vocês verem. Se eu chamar aqui bidu.altera cor e passar aqui branco, vocês vão ver que bidu.cor, vocês vão ver que não foi alterado a cor do cachorro Bidu, certo? Por quê? Porque dentro aqui do método eu criei uma variável local. Então nós temos o mesmo conceito de função, né? Sempre que eu crio uma variável dentro de uma função ou dentro de um método, essa variável ela é uma variável local e ela vai morrer, digamos assim, no fim do método, no fim da função, certo? Isso aqui, pessoal, ele não diz nada, ele não altera o objeto, certo? Por quê? Como é que nós alteramos um objeto? Para alterar um objeto, como mostrei na aula passada, nós utilizamos aqui o nome do objeto. Então, no caso, o nome do objeto é Bidu. E nós utilizamos aqui o ponto. E aí sim, colocamos aqui o atributo, que é o atributo cor. Assim, nós podemos ou chamar o atributo ou então alterar o seu valor, certo? Para alterar o valor, utilizamos aqui o sinal de atribuição e depois passamos aqui o valor que queremos. Então, no caso aqui, posso colocar marrom, certo? Então, essa daqui é a forma para se alterar o atributo de um objeto. Por que aqui não altera o atributo? Porque eu não estou passando uma referência, tá bom? Aqui eu não estou passando um objeto, não estou colocando aqui um objeto ponto o atributo, certo? A sintaxe é essa daqui, ó, objeto ponto atributo. Se eu quiser chamar um método, eu coloco aqui objeto ponto método e aí abre e fecha parênteses, tá? Então essa daqui é a sintaxe. Aqui eu não estou fazendo isso. Como é que eu posso alterar, então, o valor do atributo do objeto? Eu posso alterar de duas formas. A primeira forma é com self. Então, se eu colocar aqui self.cor, aí sim ele vai alterar a cor do objeto. Então, vou colocar aqui bidu.cor, atualmente é marrom. Bidu.altera cor. Se eu passar aqui branco, agora sim o objeto ele vai ter o atributo cor com valor branco, certo? Então aqui ele alterou a cor porque eu passei a referência, certo? A referência do objeto. A outra forma que eu posso também fazer essa alteração
é colocando o nome do objeto. Só que aí vocês podem ver que vai dar um probleminha. Por quê? Vamos lá. Temos aqui esse método e dentro desse método nós alteramos a cor do objeto Bidu, certo? Mas e se eu tiver um outro objeto que no caso é o cachorro trovão, certo? Temos aqui agora um outro cachorro que é o cachorro trovão. O que vai acontecer se eu tentar alterar a cor do trovão? Olha só, trovão.altera cor. Eu vou passar aqui uma cor, que no caso vai ser branco. E pronto. Se eu for ver aqui a cor do trovão, ele ainda vai continuar preto, certo? Mas se eu for ver aqui a cor do Bidu, ponto cor, ele vai ser branco, certo? Então, tá aqui o problema de não utilizar o self, de utilizar o nome da cor diretamente, tá? Então, essa daqui é a utilidade do parâmetro self. É por isso que o parâmetro self está aqui. Porque o parâmetro self, ele fala assim para o Python, olha só, Python, eu quero que todas as características, todas as ações sejam feitas desse objeto aqui que foi chamado o método, tá? Então, se eu utilizar aqui o self.color, e utilizar aqui o atributo, o método, agora, aqui do Bidu, eu estou falando assim para o Python. Olha só, Python, eu estou chamando o método alteracor do objeto Bidu, e esse objeto Bidu, ele vai ser passado para cá, e qualquer alteração que for feita, vai ser feita nesse objeto aqui que eu passei, certo? Então, essa daqui é a utilidade do parâmetro self, beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixem aí nos comentários que eu vou respondê-los, beleza? E dessa forma não vai gerar nenhum conflito. Eu posso colocar aqui bidu.alteracor, como posso também colocar trovão.alteracor. Vou trocar aqui a cor, ó. Vou colocar a cor do trovão para ser marrom. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o bidu.cor vai ser branco e trovão.cor vai ser marrom, certo? Então, como vocês puderam ver, a cor agora é diferente, certo? E mesmo que o código seja o mesmo. Então, por isso que na aula passada eu falei que objetos e classes são coisas totalmente diferentes. Como vocês podem ver, a classe é um modelo e o objeto é nada mais nada menos do que um objeto. Ele vem dessa classe, mas todos os objetos que vêm aqui da classe cachorro são diferentes, beleza? Enfim, então é basicamente isso o parâmetro self. O parâmetro self é só o objeto que nós, de onde estamos chamando o método, beleza? Certo, então agora que entendemos sobre o self, bora entender o método construtor, certo? Que toda classe possui. Então, temos aqui um método especial que é o método underline, underline, init, underline, underline. Esse daqui, pessoal, ele é um método que ele é chamado de método construtor. Por quê? Porque quando nós chamamos uma classe para criar um objeto, então, por exemplo, Bidu vai receber o valor de cachorro. Quando eu faço isso, pessoal, ele primeiro passa por um método, que vai ser o método new, e depois do método new, ele passa para o método init. É nesse método init que nós vamos construir o objeto. Então, podemos fazer o seguinte, podemos passar aqui para dentro desse parâmetro, para dentro das parênteses, né? Podemos colocar aqui o parâmetro nome. Então, aqui eu posso colocar o seguinte, self.nome vai receber o valor de nome, certo? Dessa forma, eu estou atribuindo um novo valor aqui, uma nova característica para o meu objeto, certo? Se eu chamar aqui, se eu executar aqui esse código, ele vai gerar um erro. Por que ele gera um erro? Porque eu não estou passando agora nenhum valor para o parâmetro, certo? Então, quando eu faço isso aqui, pessoal, quando eu chamo aqui o cachorro, eu estou também, internamente, eu estou chamando o método construtor. Só que o método construtor ele não vai receber parâmetro nenhum. Eu preciso passar aqui algum valor. Então, eu vou colocar aqui o nome do cachorro agora vai ser... o nome do cachorro agora vai ser Bidu, certo? Dá aqui um F5 e agora não gerou erro.
E se eu for ver agora aqui, o meu objeto, ele vai ter esse novo atributo, que vai ser o atributo nome, que vai conter o valor bidu, beleza? Então, é basicamente isso aqui o método construtor. No método construtor, eu posso fazer alguma ação, posso executar alguma ação no momento em que eu vou construir, que eu vou criar o meu objeto, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu acho que eu já falei tudo. Só para finalizar, já que nós falamos sobre o parâmetro self, uma outra coisa, pessoal, uma coisa bem legal. Nós temos atributos estáticos e temos os atributos de objetos. O que são atributos estáticos e o que são atributos de objetos? Atributos estáticos são atributos que possuem, que pertencem à classe, diretamente à classe, tá bom? E não ao objeto. Então, vou fazer aqui um exemplo. Temos aqui a classe cachorro, que por padrão tem o atributo cor, que tem o valor preto, certo? Se eu chamar aqui a classe, se eu criar um objeto dessa classe, tá bom, deixa eu iniciar isso aqui, para não ficar feio também, né? Limpar aqui o Python Shell. Prontinho. Eu vou criar aqui um objeto, passar aqui o nome para o construtor, né, que vai ser bidu, e vou também criar um novo objeto que vai ser o trovão. E mais uma vez eu preciso passar um valor aqui para o parâmetro nome do método construtor, certo? Bom, temos aqui os dois objetos. Como eu disse, já disse várias vezes, bidu e trovão são objetos totalmente diferentes. Só que eles têm uma coisa em comum. Na verdade, eles têm uma coisa que liga um objeto com o outro, que é o parâmetro, que é o atributo cor, certo? Por que esse cor ele está ligado em um objeto e outro? Porque esse cor aqui ele é definido fora de qualquer método. Ele é definido aqui diretamente na classe, tá certo? Então, esse atributo ele é um atributo estático, pelo menos até o momento ele é um atributo estático. Para vocês verem, para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer, olha só, bidu.cor é preto, trovão.cor também é preto. Se eu alterar o atributo aqui diretamente na classe, eu vou agora colocar branco, certo? Se eu fizer essa alteração, vocês podem pensar que essa alteração aqui não vai surtir efeito nos objetos. Mas sim, isso aqui vai surtir efeito nos objetos. Como vocês podem ver, a cor agora do objeto trovão, do cachorro trovão, é branco. E a cor do bidu também é branco, certo? Isso porque, até o momento, esse daqui é um atributo estático, beleza? É um atributo que pertence à classe e não ao objeto. Se eu fizer isso aqui, ó, trovão.cor, vai receber o valor de preto. Agora, esse atributo aqui, ele não pertence mais à classe, ele pertence ao objeto. Então, isso aqui não vai surtir efeito no outro objeto, que é o objeto bidu, certo? Isso aqui só vai surtir efeito no trovão. Então, nós temos dois tipos de atributos, que são os atributos de classe e temos atributos de objeto, certo? Temos esses dois tipos de atributos. No momento que eu atribuo um valor para um atributo de um objeto, agora eu desvinculo esse atributo do atributo da classe. Então, posso alterar aqui o atributo da classe cachorro e não vai alterar o atributo de trovão, por exemplo. Então, posso colocar aqui cachorro.cor, vai receber o valor de cinza, tá bom? Cinza. E se eu for ver aqui o atributo de... Se eu for ver aqui o atributo de trovão, ainda vai continuar como preto, certo? Então, sempre que eu defino um atributo fora de qualquer método, esse atributo ele é um atributo de classe. Como vocês podem ver aqui, ó, self.nome. Esse atributo nome aqui, ele não é um atributo de classe, nem por padrão ele é um atributo de classe, ele não é. Porque ele é definido apenas dentro
do método construtor. Se eu colocar aqui cachorro.nome, ele vai gerar um erro, porque esse atributo não existe na classe, tá certo? Esse atributo aqui, ele é apenas do objeto, certo? Espero que vocês tenham entendido até aí. Acho que eu já falei tudo, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Eu sei que é um assunto bem complicado, né? De início, é bem complicadinho mesmo. Eu realmente tive bastante dúvida de entender quando eu era iniciante. Mas com o tempo, com prática, vocês vão se acostumar com isso aqui e vão começar a compreender bem melhor, certo? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondê-los o mais rápido possível, beleza? Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!